Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as suas veredas. Mateus capítulo 3 versículo 1 ao 3. Essa é a história de João Batista, o último profeta. Era um período de profunda expectativa e anseio no coração do povo de Israel. Ao longo dos séculos, as profecias antigas ecoavam nas sinagogas e nas casas humildes das aldeias. Era um tempo marcado por uma espera que transcendia gerações, uma antecipação de uma promessa divina prestes a se cumprir. As escrituras antigas sussurravam sobre um mensageiro, um precursor, que emergiria para preparar o caminho para o Messias, o tão esperado Redentor. Nessa atmosfera de expectativa, em uma pequena cidade chamada Encara, situada entre as colinas verdejantes da Judeia, nasceu João. Seu nascimento não foi apenas um evento comum, mas sim um sinal dos desígnios divinos em ação. Zacarias, um sacerdote do templo, e Isabel, sua esposa estéril, receberam a notícia miraculosa de que seriam abençoados com um filho. Uma mensagem angélica revelou que esse filho seria especial, escolhido por Deus desde o ventre para cumprir uma missão sagrada. Desde os primeiros momentos de sua existência, João foi envolto em uma aura de singularidade. Sua infância, permeada por eventos divinos, anunciava um propósito divinamente ordenado. As histórias sobre o nascimento milagroso se espalhavam, tecendo uma trama de maravilha em torno do menino que se tornaria conhecido como João Batista. A cidade de Encara, embora pequena e muitas vezes negligenciada pelos centros de poder, tornou-se um ponto focal na narrativa da redenção que estava prestes a se desdobrar. Ao crescer, João mostrava sinais de uma espiritualidade incomum. Sua ligação com o divino era evidente em sua busca pela vida ascética no deserto. Ele se retirou dos confortos da sociedade, escolhendo um caminho de renúncia e autoconhecimento. As colinas áridas do deserto tornaram-se sua casa, e as noites estreladas, seu teto. Vestido com roupas ásperas, alimentando-se de mel silvestre e gafanhotos, ele se preparava para a jornada que estava por vir. Os ensinamentos dos profetas antigos ecoavam em sua mente, moldando sua compreensão do papel que estava destinado a desempenhar. Cada palavra profética era como um facho de luz, iluminando o caminho que ele trilharia como precursor do Messias. Seu coração pulsava com a certeza de uma missão divina, e cada passo no deserto era um passo em direção ao cumprimento dessa missão. Chegou o momento em que João ouviu o chamado interior para proclamar sua mensagem ao mundo. Às margens do rio Jordão, ele ergueu sua voz, conclamando o povo a arrepender-se de seus pecados. Sua mensagem ressoava com uma urgência divina, ecoando pelos vales e montanhas da Judeia. Multidões vinham de todas as direções para ouvir suas palavras poderosas, sentindo o peso da verdade e a chamada à transformação. E assim, João, o precursor, o Batista, tornou-se um farol de esperança na escuridão espiritual da época. Seu chamado ao arrependimento não era apenas um convite para a mudança externa, mas uma transformação interna, uma preparação para a vinda do Messias. As águas do Jordão testemunharam inúmeros batismos, simbolizando não apenas purificação, mas também uma renovação espiritual que antecederia a chegada do Redentor prometido. Ao entrar na fase adulta de sua vida, João mergulhou de maneira profunda em uma jornada de autodescoberta e comunhão com o divino. Guiado por uma convicção interior indomável, ele escolheu o caminho da vida de práticas espirituais, afastando-se das comodidades e das distrações do mundo. O deserto tornou-se seu refúgio, um vasto terreno árido que proporcionava um cenário propício para a contemplação e a busca espiritual. Vestido com roupas ásperas, tecidas a partir de fibras simples encontradas na região, João incorporou em sua indumentária a simplicidade e a humildade que marcariam sua missão. Cada peça de roupa áspera ao toque, simbolizava a renúncia às indulgências materiais e a escolha de um caminho mais árduo, mas mais próximo da verdade espiritual. Longe das sedas e das vestes suntuosas, ele se tornou um ícone de renúncia, uma figura que se distanciava das superficialidades para se aproximar da essência da fé.
Sua dieta, composta por mel silvestre e gafanhotos, era mais do que uma escolha alimentar, era uma declaração de desapego das delícias gastronômicas que muitos buscavam. O mel, doce e puro, representava a doçura da verdade espiritual que ele compartilharia com o mundo. Os gafanhotos, alimentos simples e abundantes do deserto, simbolizavam a suficiência na simplicidade, a capacidade de encontrar contentamento nas coisas básicas que a vida oferece. Enquanto o sol abrasador do deserto queimava sua pele e o vento árido sussurrava segredos ancestrais, João estava imerso em uma intensa preparação espiritual. Sua vida devota não era apenas uma renúncia física, era uma imersão profunda na comunhão com o divino. Nas noites silenciosas, sob o vasto dossel estrelado, ele buscava respostas para as perguntas que fervilhavam em sua alma. Seu coração, inquieto e apaixonado, pulsava com a certeza de uma missão que transcendia os limites da compreensão humana. As palavras dos profetas, registradas nas escrituras sagradas, tornaram-se a trilha sonora de sua jornada solitária no deserto. Cada profecia ecoava em sua mente como uma melodia divina, revelando os intricados detalhes de sua missão única. Isaías, Malaquias e outros profetas do passado ressoavam como guias espirituais invisíveis, orientando João em sua preparação para o papel crucial que ele desempenharia na história divina. A mensagem queimava em seu coração como uma chama incessante. Cada palavra proferida pelos profetas era um eco divino que o impulsionava para a frente. A expectativa do mensageiro que prepararia o caminho para o Messias não era apenas um conceito abstrato, era uma realidade viva e pulsante que se manifestava em cada fibra de seu ser. A solidão do deserto tornou-se um laboratório divino, onde João refinava sua compreensão da verdade espiritual e se sintonizava com a voz interior que o guiava. Sua jornada de desenvolvimento espiritual não era um mero exercício de autonegação, era uma imersão profunda na presença de algo maior do que ele mesmo. O deserto, longe de ser um lugar estéril, tornou-se um terreno fértil para o crescimento espiritual, um espaço sagrado onde as sementes da missão de João encontrariam um solo propício para florescer. O chamado de João repercutiu como um trovão nas margens serenas do Rio Jordão, ecoando pela paisagem da Judeia. A espera paciente e as preparações silenciosas culminaram no momento em que ele, revestido de autoridade divina, começou a proclamar sua mensagem ao povo. O cenário era majestoso e águas calmas do Jordão, testemunhas silenciosas de tantos eventos sagrados ao longo da história de Israel, refletiam o céu azul como um espelho celestial. João, agora uma figura imponente e marcante, emergiu do deserto com uma mensagem que transcenderia épocas. Sua voz, como um clarim divino, cortava o silêncio da paisagem, chamando os corações perdidos a uma jornada de arrependimento e renovação espiritual. As palavras que ele proferia eram mais do que simples sons, eram convites para uma transformação profunda, uma mudança de coração que prepararia o caminho para o encontro com o Messias prometido. Arrependei-vos, era a mensagem que ressoava entre as margens do Jordão. João não se contentava em pregar apenas sobre a superficialidade do arrependimento, ele clamava por uma mudança genuína, uma transformação interior que permeasse cada aspecto da vida daqueles que o ouviam. Seus olhos, intensos e cheios de fervor, varriam a multidão, buscando conexões individuais com a profundidade de sua exortação. O batismo, que se tornou o cerne de sua mensagem, era mais do que um ritual de purificação externa. Era um símbolo tangível de um compromisso interno, uma escolha consciente de abandonar os caminhos do pecado e abraçar uma vida de retidão. Ao submergir nas águas do Jordão, as pessoas não apenas se libertavam de suas impurezas físicas, mas também inauguravam um novo capítulo em suas caminhadas espirituais. A cena às margens do Jordão se tornou um espetáculo de redenção, com pessoas de todas as esferas da vida se aproximando, ansiosas para participar desse ato sagrado. Desde os humildes camponeses até os líderes respeitados, todos se igualavam diante do chamado universal ao arrependimento. O Rio Jordão se transformou em um divisor de águas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, marcando a transição de uma vida marcada pelo pecado para uma vida guiada pela retidão. As palavras de João ecoavam como um eco profundo nas colinas circundantes, ecoando nas almas daqueles que buscavam a verdade.
Sua mensagem não era suavizada para agradar os ouvintes, era como uma espada afiada, cortando as camadas superficiais para expor os corações e as mentes. E, no entanto, a urgência contida em suas palavras não era um apelo desesperado, mas uma manifestação de compaixão e amor divinos, uma chamada para restauração e reconciliação com o Criador. As multidões vinham de todas as partes, atraídas pela promessa de redenção e pela presença magnética do profeta. Era um movimento de massa, uma onda espiritual que varreu a região, tocando vidas e transformando comunidades inteiras. As histórias dos arrependidos, dos que abandonaram seus caminhos pecaminosos para abraçar a mensagem de João, ecoavam como testemunhos vivos da eficácia de seu chamado. Cada batismo nas águas do Jordão simbolizava uma entrega, uma confiança renovada no plano divino que se desenrolava diante deles. As águas fluíam como testemunhas silenciosas de uma mudança espiritual profunda, registrando os compromissos feitos e os fardos deixados para trás. A atmosfera nas margens do rio estava impregnada de uma expectativa divina, como se cada mergulho nas águas turbulentas fosse um passo mais próximo da promessa que há muito aguardavam. João, o mensageiro do deserto, tornou-se um farol de esperança e transformação. Sua mensagem não se limitava apenas às margens do Jordão, ela se espalhava como um incêndio espiritual, alcançando lugares distantes e tocando almas sedentas. A história divina estava se desenrolando diante dos olhos daqueles que se submetiam ao chamado de João, preparando o terreno fértil para o evento transcendental que estava prestes a ocorrer. A fama de João Batista tornou-se uma chama que se espalhou pelos ventos da região, alcançando aldeias remotas e cidades movimentadas. Seus ensinamentos, suas exortações apaixonadas e seu chamado ao arrependimento ecoavam nas colinas e vales, atraindo a atenção de todos que ansiavam por uma conexão mais profunda com o divino. Seus discípulos, fervorosos seguidores que se alinhavam com a mensagem transformadora, multiplicavam-se como grãos de areia nas praias do Jordão. No auge de seu ministério, um evento transcendental ocorreu, marcando um momento crucial na narrativa divina. Jesus de Nazaré, cuja fama também se espalhara por toda a Palestina como um curador e mestre itinerante, dirigiu-se às margens do rio Jordão, onde João ministrava. A multidão que o seguia, ansiosa por testemunhar esse encontro divino, criou um murmúrio de expectativa nas margens movimentadas do rio. Jesus, o homem cuja sabedoria e poder eram comentados em cada canto, chegou até João. Era um encontro de dois destinos entrelaçados, um momento que transcenderia as fronteiras do tempo e ressoaria nas páginas sagradas da história. Ao abordar João, Jesus expressou sua intenção de ser batizado. Um silêncio reverente pairou no ar enquanto todos observavam, surpresos pela aparente inversão de papéis. João, em sua humildade característica, reagiu com uma mistura de surpresa e respeito. Ele reconheceu a superioridade do Messias, compreendendo a grandiosidade daquele que estava diante dele. Eu necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Foram suas palavras, carregadas de uma humildade que revelava seu profundo entendimento da grandeza daquilo que estava prestes a acontecer. Era como se ele estivesse ciente de que o batismo, que ele administrava como um sinal de arrependimento, estava prestes a adquirir um significado mais profundo, transformando-se em um ritual de consagração. No entanto, Jesus insistiu, e João, reconhecendo a vontade divina, concordou em realizar o batismo. À medida que Jesus mergulhava nas águas do Jordão, a atmosfera parecia eletricamente carregada, como se o próprio rio estivesse ciente da magnitude do evento que testemunhava. No momento em que Jesus emergiu da água, um céu silencioso testemunhou um espetáculo celestial. O Espírito Santo desceu como uma pomba, símbolo de pureza e paz, pairando sobre Jesus. Era uma manifestação tangível da presença divina que o acompanhava. As águas do Jordão, agora impregnadas de significado sagrado, refletiam não apenas a imagem do Messias recém-batizado, mas também a promessa de renovação espiritual que ele trazia. Era como se a própria natureza respondesse à presença do Filho de Deus, testemunhando a confluência do divino e do terreno. Uma voz celestial quebrou o silêncio, reverberando nas margens do Jordão e ecoando nos corações dos presentes. Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo, declarou a voz do Pai. As palavras, carregadas de aprovação divina, ressoaram como uma sinfonia celestial, marcando a aceitação de Jesus como o Messias prometido, o ungido de Deus. O impacto desse encontro transcendental reverberou por toda a região. As notícias se espalharam como fogo selvagem, alimentando a esperança daqueles que ansiavam pela redenção. João, o humilde precursor, testemunhou a validação divina de sua missão e a confirmação da identidade do Messias. A partir desse momento, as águas do Jordão tornaram-se mais do que um símbolo de arrependimento, eram agora um testemunho vivo da manifestação do divino na jornada humana. A ousadia de João Batista, ao denunciar os pecados dos poderosos e confrontar as injustiças que permeavam a sociedade, não passou despercebida pelos olhos atentos das autoridades. Herodes Antipas, tetrarca da Judéia, um homem envolto em uma teia de intrigas e desejos ilícitos, percebeu que o fervoroso profeta representava uma ameaça às suas práticas imorais e ao seu governo. A prisão de João Batista foi ordenada, e o eco de suas palavras corajosas foi abruptamente silenciado nas paredes frias e sombrias do cárcere. No entanto, mesmo na escuridão do confinamento, a chama de sua fé continuou a queimar intensamente. As correntes que aprisionavam seu corpo não podiam conter a liberdade de seu espírito. João permaneceu firme, sua confiança inabalável nas promessas divinas sustentando em meio à incerteza e ao perigo iminente. Enquanto João enfrentava as agruras da prisão, sua reputação e influência não diminuíam. Seu legado crescia à medida que sua mensagem ressoava além das paredes da cela. A notícia de sua detenção chegou aos ouvidos do povo, que murmurava em cantos escuros e sinuosos sobre a coragem do profeta que desafiara abertamente o poder opressivo. Os seguidores de João, mesmo diante das sombras da incerteza, permaneciam dedicados à sua causa, continuando a disseminar suas palavras e a manter acesa a chama da esperança. Herodes, por outro lado, mergulhado em sua própria intriga palaciana, via na prisão de João uma oportunidade para silenciar a voz incômoda que o confrontara. Mas, por mais que tentasse subjugar o profeta no confinamento, Herodes não podia aprisionar a mensagem inflamada de justiça e arrependimento que João havia proclamado. A cela tornou-se um púlpito improvisado, onde a voz de João continuava a ressoar, desafiando a corrupção e convocando os corações a uma transformação profunda. O destino trágico de João Batista começou a se desenhar de maneira inevitável quando Salomé, filha de Herodias, entrou em cena. Impulsionada por uma combinação de vingança pessoal e influência maligna, Salomé pediu a cabeça de João como recompensa durante um banquete real. Herodes, enredado nas complexidades da política e de seus próprios desejos desenfreados, relutantemente concedeu o pedido grotesco. O banquete tornou-se palco de uma tragédia inescapável. A ousadia de João, ao desafiar os poderosos, teve um preço alto. A cabeça do profeta. A morte violenta de João Batista, um mártir da justiça e da verdade, ressoou como um eco doloroso nas colinas da Judéia. No entanto, a morte física de João não marcou o fim de sua influência. Sua mensagem, impregnada de coragem e integridade, transcendeu a tragédia de sua execução. O legado de João continuou a ecoar por séculos. A mensagem de arrependimento e justiça que ele proclamou permaneceu viva, ecoando através das páginas sagradas e reverberando nos corações daqueles que buscavam a verdade. Assim, João Batista, o último profeta antes do Messias, tornou-se uma figura imortal na narrativa da redenção. Sua vida e morte não foram apenas eventos isolados, mas elementos cruciais na sinfonia divina que culminaria na manifestação do Filho de Deus. Seu martírio, embora trágico, tornou-se uma luz que brilhava na escuridão, apontando para a esperança que estava prestes a nascer em Belém, na figura daquele que seria chamado de Emanuel, Deus conosco.